B-Natural é a empresa de hoje, né? Conta pra gente o que é a B-Natural e como se constituiu, da onde veio a Berenice para chegar até a B-Natural. Vou dar uma resumida, né, Silvia? Vou dar uma resumidona aqui, mas assim, eu tenho 53 anos de idade. Sempre falo que é com a mentalidade de 30 anos, porque eu tenho uma mentalidade muito jovem. Eu vou fazer trilha amanhã lá em Atibaia, inclusive. Mulher. Que delícia! Vou fazer trilha, né? Bom. Então, eu prezo muito pela atividade física e a natureza, né? A Berenice veio da Bahia. Minha conterrânea, pô. Paradigma 1. Minha conterrânea, pois é, pô. Assim, Uma Salvador. Nordestina sendo Isso. uma empresária. Paradigma 1. Numa família muito farta, fartava tudo. Filha de caminhoneiro, né? E de uma dona de casa, filha da dona Leda, né? Do seu Carlos. Meu pai já é falecido por alcoolismo. Viemos da Bahia, eu tinha 1 ano de idade. Moro em Guarulhos há 52 anos. Com muito orgulho, amo essa cidade. Observei o desenvolvimento do Guarulhos aí desde o zero. Claro. Meus avós vieram para cá há muitos anos atrás, há mais de 50 anos. E eu cheguei em São Paulo com 11 irmãos. Né? Típico de uma família nordestina. Ah, claro, Quem vai ter um filho só, né? Não tem graça, né? Tem que ser com emoção, né? Então viemos com os irmãos para Guarulhos, uma situação caótica, né? Morando na comunidade, etc. Meu pai empreendedor também, mas pelo alcoolismo não conseguia progredir na vida. E olhar para aquela realidade, né? A gente tinha beliches dentro de casa, na casa de 2 cômodos, era beliches. E aí eu dormia um filho para cima e outro para baixo, né? Na mesma cama. Para poder juntar os 11. Sim, os 11. E 11 não, 12, porque comigo é 12, né? Eram 11 irmãos. Sim. E aí eu olhava para aquela realidade e falava assim, não gostaria de ter esse futuro para mim. E como é que eu consigo mudar essa realidade, né? Então, eu sempre pensei o seguinte, o conhecimento nos liberta. E eu questiono isso e defendo essa tese até hoje. Então, comecei a estudar, porque eu preciso estudar para me ser alguém na vida. Então, aos 14 anos, comecei numa indústria de cosméticos. Né? Aos 14 anos. 14 anos de idade, e era auxiliar de escritório. E nessa empresa, eu não sabia nem o que era PABX, entendeu? O telefone, nada disso, né? Então, um amigo do meu pai, que era amigo de bar dele, falei, ô, seu Pereira, eu preciso arrumar um emprego. Imagina, menina, eu era muito miudinha, magrinha. Preciso arrumar um emprego, só me arruma. Não, seu pai vai ficar muito bravo. Meu pai falava que eu tinha que casar e cuidar das crianças. Até fala isso no meu livro, né? Cuidar das... Não, você vai casar, o teu marido vai te sustentar. Eu falei, pai... Você tem um livro escrito? Tenho um livro, né? Mulheres Empreendedoras. Puxa vida. Eu tenho, vou trazer pra vocês, fazer uma dedicação. Lógico. Eu tenho, conta a minha história lá. E aí, eu falei, só vai me arrumar. Se eu chegar lá pro dono da empresa e falar que eu quero trabalhar, pra ele me dar a oportunidade de trabalhar um dia, pra ele, se ele não gostar, ele manda embora. E aí insisti muito, né? Porque esse é o segredo do sucesso, a persistência. E eu fiquei persistindo muito. Eu aproveitei, meu pai estava viajando, o senhor vai lá. Eu não tinha nem carteira de trabalho. Na época eu não tinha o poupa-tempo, né, gente? É verdade. A gente pegou esse tempo. Primeira etapa vencida. Ele falou, não, eu vou falar isso. Eu fiquei persistindo até que ele falou com o dono da empresa na época, né? Nunca me esqueço. E aí ele falou, sei lá, amanhã que eu preciso de uma menina lá para arrumar uns papéis lá na mesa. Eu falei, tô indo. Aí me arrumei, porque a gente também tem que ter sempre dignidade, né? Porque a gente mora na comunidade, a gente pode andar de qualquer jeito. Me arrumei, arrumadinha, né? Com toda a simplicidade. E auto-respeito, sempre. né? Coloquei minha melhor roupinha, limpinha, bonitinha, e fui lá fazer entrevista e consegui um emprego. Ele falou, não, essa menina fala bem. Sempre falei muito, né? Sempre vendi avô com 9 anos de idade. Vamos lá, consegui um emprego. Mas eu lavava a fábrica também, né? Eu também lavava a fábrica da empresa. Aí a pessoa do produção falou assim, Berê, mas por que você lava a fábrica? Você é auxiliar de escritório. Eu falei, meu amigo, eu quero trabalhar aqui por muitos anos. Então, o que tiver para fazer, eu vou fazer. Então, eu ajudava de manhã, eu limpava o escritório, trabalhava lá, arrumava os papéis, tá? Mandava documentação para contabilidade, à tarde eu ficava na produção e lavava os banheiros da fábrica e tal. Foi muito bom que eu aprendi muito nessa empresa, né? Só para abrir um parênteses, como eu não tinha carteira de trabalho, eu comecei a trabalhar sem a carteira. Sim. Falei pra minha mãe, vamos lá tirar. Seu pai vai ficar muito bravo comigo, ele vai ficar... Eu falei, a senhora vai ou tira a minha carteira ou eu vou fugir de casa porque eu preciso trabalhar. Para mudar a minha realidade. Eu quero ter uma cama para mim dormir sozinha, pelo menos. E aí eu comecei a trabalhar, tirei minha carteira, fiquei nessa empresa 1 ano e meio só. Porque um fornecedor dele me convidou para trabalhar, que é uma empresa chamada Verquímica, que é na Rua Umbuzeiro, aqui na cidade de São Paulo. Conheço Verquímica. Trabalhei 14 anos lá. É mesmo? Com a Vera Lúcia de Oliveira Franco. Tá. E fiquei lá e comecei como vendedora, depois assumi a supervisão, depois da gerência, depois da diretoria de vendas lá. Quando eu saí de lá, eu montei a minha empresa. Ou seja, com 20 e poucos anos, você já era gerente de vendas, não é isso? Já! Você ficou 15 anos, 16 anos para a Verquímica. Já.
E aí, em 5 anos, você construiu a carreira. Construí minha jovem, carreira. Jovem. Gerente de vendas. E depois diretora de vendas. Eu não conseguia nem fazer a faculdade, porque naquela época a faculdade era caríssima. Sim. Totalmente inacessível para uma família pobre como a minha. Então eu fui fazer minha faculdade, minha primeira formação acadêmica com 26 anos de idade. Então eu já tinha a empresa que eu fundei, eu sou fundadora da Garden Química, na empresa que fatura. Então você sai da Ver Química para fundar uma empresa. Para fundar a empresa, a minha própria empresa. Com que idade? Eu já estava, porque eu fundei a Garden Química para me dar como PJ, que ela não queria CLT, ela queria que eu te desse a nota fiscal. Sim. Certo? Então já era PJ. Depois eu assumi a empresa de fato, saí de lá. Fui mandada embora porque eu ganhava muito, porque eu era comissionada. Tá vendo? E aí coloquei o escritório da Garden aqui na Vila Fátima, aqui em Guarulhos. E o que você fazia com a Garden? O que era a Garden, né? O que era? Eu não sei porque, não vai ficar provocando aqui. A gente se provocou. É uma indústria... É emocionante, né? Existe até hoje a Garden Química, é uma indústria de matérias-primas para o segmento de cosméticos, tá? Aí eu fui fazer química em função disso também, né? Ser química para mim poder também entender um pouco mais do processo, que é importante, né? Aí eu fundei a empresa, depois de alguns anos já à frente da empresa, eu me casei pela segunda vez, e aí fiquei à frente da empresa junto com o meu ex-marido por 20 anos, e aí me divorciei, ele está com a empresa hoje, e eu decidi fazer uma transição de carreira há 3 anos atrás, quando foi, eu comecei a tocar Binatural. Binatural é uma indústria de matérias-primas naturais para o segmento de cosméticos, né? Então hoje nós temos a fábrica que produz cosméticos, né? Que é a Trevo Soluções Cosméticas lá na cidade de Santa Bárbara. Que você é dona sozinha, que você é gestora, tudo lá. Exatamente. E a Binatural tem matérias-primas sustentáveis para o segmento de cosmético. Então eu produzo cosmético, shampoo, condicionador, máscara, selos faciais. A gente faz isso, mas eu tenho a Binatural, que é uma indústria, que é a matéria-prima sustentável. Por quê, Silvia? Estou abrindo esse parênteses. Porque o natural é a única opção. Hoje nós precisamos respeitar o nosso planeta. Eu sempre fui muito consciente nesse sentido, até pela minha formação acadêmica. Então hoje a gente trabalha só com extratos naturais da planta, com óleos essenciais, com manteigas. Quantos funcionários você tem lá? 35 colaboradores hoje. 35 colaboradores. É considerada uma pequena, média empresa. Sim. Vejam, ela trabalha com ESG, porque ela trabalha com toda a história do natural, e é uma pequena empresa, né? Outro paradigma, porque se diz hoje que ESG é só para grandes empresas e só para inglês ver, né? Não é. Não é, muito bem. É importante observar que a ESG é uma empresa com princípios sustentáveis, né? É fundamental a gente esclarecer isso um pouquinho aqui. Até porque para não achar que só empresas grandes que podem trabalhar nesse foco, nesse objetivo. Explica um pouquinho o que é ESG para o nosso público. ESG é um sistema, né, que fala de preservação da vida e das relações. Então fala de trabalhar com produtos sustentáveis, trabalhar com uma economia sustentável. Então você pensando no entorno quando você fala de economia, você pensando de redução de recursos, você pensando em recursos naturais e todas essas energia limpa Exatamente. E até a questão mesmo da biodiversidade brasileira, né? Porque a gente não pode tirar tudo da natureza e não ter uma responsabilidade ambiental. Exatamente. E por aí vai toda a história da tua responsabilidade social, né? Quando você fala de ESG, você fala de responsabilidade social, você fala do entorno, você fala de adquirir os produtos de forma sustentável. Então, com pessoas, com empresas que também sigam essa história de uma forma mais natural possível, né? Evitando mão de obra, excluindo mão de obra infantil, excluindo falta de legalidade nos processos, né? É toda uma história. É interessante esse ponto, Silvia, porque muitos empreendedores, eles acham o seguinte: no Brasil, o Brasil é o país da informalidade. Gente, se você tem ética, respeito, você vai fazer tudo dentro da legalidade. É mais demorado, é mais caro, mas é mais sustentável. E você dorme tranquilo, entendeu? Porque você está trabalhando numa empresa séria que realmente respeita as normas impostas pelo governo. E você é um cidadão que precisa ter responsabilidade com isso e com as pessoas que trabalham com você, principalmente.